Meus pais e a família do meu irmão mais novo partiram para as férias de cruzeiro, pedindo que eu cuidasse da filha dele, uma garotinha de 7 anos que não havia falado uma única palavra desde o dia em que nasceu. Meu nome é Angela, tenho 35 anos e moro sozinha em minha casa tranquila em Scarsdale, Nova York. No momento em que a porta da frente se fechou atrás deles, a casa mergulhou naquele silêncio familiar. Mas então Camila parou de andar. Ela se virou, me olhou diretamente nos olhos com aqueles grandes olhos castanhos que eu sempre achei que escondiam muito mais do que qualquer um percebia, e falou com uma voz tão clara, tão perfeita, que me percorreu um frio até os ossos. Tia Angela, sussurrou, por favor, não tome o pó vitamínico que a mamãe preparou. Ela tem um plano. Meu coração disparou contra as minhas costelas. Tudo o que eu acreditava saber sobre minha família se despedaçou naquele instante. Sempre me orgulhei de ser a forte, a tia solteira que tinha a vida organizada. Mas naquele momento, ouvir minha sobrinha muda falar pela primeira vez para me avisar que alguém queria me fazer mal, o medo verdadeiro me atingiu como nada jamais havia feito. Eu me ajoelhei, segurando seus ombros pequenos, mal conseguindo respirar. Camila, você acabou de falar? Ela sentiu, olhos arregalados de terror, um terror que nenhuma criança de 7 anos deveria carregar. Sempre fui capaz de ouvir, mas minha mãe dizia que, se algum dia eu falasse, ela faria com que eu desaparecesse para sempre. O mundo girou. Minha sobrinha, em silêncio por 7 anos, acabará de quebrar aquele silêncio para salvar minha vida. E eu não tinha ideia de quão profunda era aquela escuridão. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade e país você está me assistindo, porque nos próximos minutos você vai entender por que estou compartilhando essa história com o mundo, não importa onde você esteja. Aquela manhã começou como qualquer despedida de família, com o SUV do Josh entrando na minha garagem em Scarsdale pouco depois das 9. O sol de outubro filtrava-se pelas folhas de bordo, dourando a rua, e todos saíram carregando malas para o cruzeiro de 5 dias pelo Caribe. Nossos pais estavam animados com a viagem de aniversário. Justin carregava as bolsas. Brandy desceu com seus cabelos loiros impecáveis e óculos de sol de grife, parecendo a esposa organizada que sempre foi. Obrigado de novo por isso, Angela, disse Justin, apoiando uma mala no chão. Sabemos que a Camila está em boas mãos com você. Eu acenei, acenando para meus pais enquanto eles conversavam sobre os portos que visitariam. Camila foi a última a sair, pequena para seus 7 anos, segurando seu coelhinho de pelúcia favorito, que tinha desde a infância. Os médicos a classificaram como não verbal desde o nascimento, mas aqueles olhos castanhos sempre pareciam entender muito mais do que ela deixava transparecer. Na cozinha, Brandy colocou cuidadosamente uma pequena caixa sobre o balcão. Angela, preparei essa nova mistura de pó vitamínico, colágeno e minerais que meu médico recomendou para mulheres acima de 30 anos se manterem alerta e com energia. É solúvel, fácil de misturar em água ou suco. Olhei para os pacotinhos cuidadosamente etiquetados, suficientes para todo o período em que eles estariam fora. Não me lembrava de ter mencionado cansaço a ela, mas ela continuou com naturalidade. A consistência é fundamental na nossa idade para a clareza mental e saúde. Tome 2 vezes ao dia, manhã e noite. Já separei as doses perfeitamente. Algo passou em sua expressão, rápido como uma sombra, mas meu instinto me alertou. Apenas uma intuição de irmã, em território familiar. Empurrei o pressentimento para o lado. Afinal, era família. Nós nos reunimos na sala de estar para os abraços finais. Meus pais beijaram a testa de Camila, prometendo trazer lembrancinhas. Justin bagunçou o cabelo dela, seu olhar demorando um segundo a mais do que deveria antes de se desviar. Ele nunca conseguia encarar os olhos dela diretamente. Brandy se abaixou diante da filha. Camila, comporte-se para a tia Angela, está bem? Não dê trabalho. Como sempre, Camila não respondeu. Apenas assentiu de leve, segurando minha mão com força. Eles saíram em meio a despedidas apressadas e acenos, o SUV recuando pela rua suburbana silenciosa, ladeada por casas coloniais iguais umas às outras. Fiquei na varanda com Camila, observando até o carro desaparecer na curva que levava a rodovia rumo ao porto. O ar fresco trazia o cheiro típico do outono, folhas secas e gramados sendo cortados ao longe. Deveria ter sido um momento tranquilo, a casa retomando seu ritmo habitual.
Mas os dedos de Camila apertaram os meus com mais força quando entramos e a porta se fechou com um clique. Ela deixou o coelhinho cair no chão e, com a outra mão, apontou com urgência para a cozinha, para aquela caixa de pó vitamínico. Seu corpinho tremia. Ajoelhei-me, sentindo a preocupação crescer. O que foi, meu amor? A boca dela se abriu, se fechou, depois se abriu de novo. Seus olhos se fixaram nos meus, cheios de algo cru, desesperado. Então as palavras vieram, ásperas pela falta de uso, mas claras como um sino. Tia Ângela, por favor, não beba o pó vitamínico que a mamãe preparou. Ela tem um plano. Tudo girou. Minhas pernas fraquejaram, e eu me agarrei à bancada para não cair. Aquela criança, muda por toda a vida, acabará de falar para me alertar. Camila, você falou. Ela agarrou a manga da minha blusa, assentindo freneticamente, lágrimas se formando. Eu sempre consegui falar, mas quando eu tinha 4 anos, no médico com a mamãe, eu disse a mamãe sem querer, por causa de um brinquedo. O médico ouviu. A voz dela falhou, mas continuou. Naquela noite, a mamãe foi ao meu quarto depois que o papai dormiu. Ela disse que, se eu falasse de novo sem permissão, me mandaria para um hospital especial bem longe, onde crianças tomam injeções que fazem dormir para sempre, e eu nunca mais veria você, nem o papai, nem a vovó e o vovô. Eu a puxei para perto, a mente em colapso. 4 anos. Silenciada pelo medo mais cruel possível. Há quanto tempo você entende tudo? Sempre, ela sussurrou. Aprendi a ler pelas legendas da TV e pelos seus livros quando você vinha me visitar. Eu escuto todas as conversas de adulto. As pessoas acham que eu não entendo, mas eu entendo. Meu peito se apertou com uma raiva que eu mal conseguia conter. O que você ouviu sobre o pó vitamínico? Há uns 6 meses, a mamãe estava falando ao telefone no quarto. Eu devia estar dormindo. Ela falou de suplementos para deixar alguém confuso, cansado, como um declínio natural. Disse que assim você não perceberia as mudanças até ser tarde demais. As mãos de Camila se retorceram. Foi quando comecei a prestar mais atenção. Às vezes ela deixa papéis espalhados, achando que eu não posso contar nada a ninguém. A cozinha pareceu encolher. A caixa sobre o balcão se tornou ameaçadora. Minha cunhada vinha planejando aquilo havia meio ano. Por que você não disse nada antes? Ela me observa o tempo todo. Em toda visita, em toda ligação. Esta é a primeira vez que ficamos sozinhas sem ela controlando tudo. 5 dias. Era isso que tínhamos antes que eles voltassem. Antes que o plano avançasse. Camila apertou minha mão. Tem provas, tia Ângela. Eu guardei algumas. Quer ver? Assenti, o coração disparado. Ela me conduziu escada acima, passando pelas fotos no corredor de Ashton criança, o casamento dos nossos pais, Camila bebê em tempos mais felizes. O quarto dela tinha as paredes em tons pastéis que eu havia pintado anos atrás, achando que as cores ajudariam a se expressar. Agora eu sabia, ela sempre se expressara, em silêncio. Camila não foi até a comoda. Ajoelhou-se ao lado da cama e enfiou os dedos sob um rodapé solto que havia descoberto. Mamãe acha que eu não entendo nada, disse ela baixinho. Ela deixa coisas na mesa dela quando é só nós duas. Uma vez ela correu para uma ligação e deixou uma pasta. Peguei as páginas que ela menos esperaria. Camila puxou um pequeno maço, dobrado com cuidado. Procurou por toda parte, culpou o papai por perder, mas nunca a mim. Às vezes ela me chama de inútil, uma decoração silenciosa. Minhas mãos tremiam ao desdobrar os papéis. O primeiro era uma impressão de um site de saúde sobre declínio relacionado à idade, com destaques em fadiga, confusão, lapsos de memória, sintomas que eu tinha descartado como estresse do meu trabalho freelancer. O segundo eram notas na letra da Brand, cálculos de dosagem para suplementos, espaçados para criar tolerância sem chamar atenção, ajustes para gerar o efeito de confusão desejado. Mas o terceiro foi o que mais me atingiu, uma linha do tempo intitulada Declínio, com entradas como abril, iniciar dose baixa, visitas atribuídas ao estresse do trabalho. Julho, aumentar dose, lapsos notados. Outubro,
Pacotes concentrados para a semana do cruzeiro, garantir efeito total em 72 horas. Efeito total. Permanente. Ela queria minha vida reduzida a um experimento. Camila me observava. Tem mais, sobre por que ela sente raiva de mim, disse ela, mergulhando ainda mais fundo e puxando um último papel, uma impressão de e-mail de teste de DNA. Justin Bennett, 0% de probabilidade de paternidade. O papel escorregou dos meus dedos. Eu havia encontrado isso 1 ano atrás. Camila sussurrou, com lágrimas caindo. Eu não sou realmente sua sobrinha de sangue. Eu caí no chão, puxando-a para meus braços. Escute, sangue não define família. Você nos protegeu, nós dois. Isso define. Você sempre será minha sobrinha. Ela chorou. Então, 7 anos de medo foram liberados. Eu a segurava enquanto a raiva crescia. Brand não fazia ideia de que sua decoração vinha reunindo provas como uma operativa das sombras. Lá embaixo, espalhei os papéis sobre a mesa. Camila sentou-se em frente, esperando. Agora era batalha. Fase 1. Confirmar as substâncias. Peguei meu telefone. Consultório do Dr. Blake. A recepcionista atendeu. Aqui é Angela. Preciso falar com o Roger. Urgente. É sobre saúde da família. Venha à minha casa. Ele chegou dentro de 1 hora, a preocupação estampada no rosto. O que aconteceu? Expliquei os sintomas e mostrei a caixa. Ele coletou sangue na hora. Resultados amanhã. Se algo estivesse errado, saberíamos. A noite chegou. O telefone tocou. Brand, previsível, checando. Angela, tudo bem? Camila? Sim, tudo bem, deixei a voz vacilar, só cansada. Comecei as vitaminas, a cabeça já está pesada. Ela perguntou detalhes, suavemente, sobre sono e foco. Dei respostas vagas. Satisfação na voz dela. Descanso é bom. Falaremos mais quando voltar. Ao desligar, um alívio me tomou. Ela havia caído na armadilha. Camila parecia maravilhada. Você a enganou, 7 anos de silêncio. Você consegue fingir 1 semana em dias. Tivemos tempo. Amanhã os resultados, e depois pegaremos as palavras dela. Mas à medida que a noite caía e Camila dormia, eu fiquei olhando os papéis. Camadas mais profundas do que eu imaginava. Motivo ligado à herança. Talvez a confiança de nossos pais, me nomeando beneficiária por eu ser solteira. O plano da Brand não era só prejudicar, era pagar para ganhar. Eu não permitiria. Nem comigo, nem com essa menina corajosa. No dia seguinte, Roger ligou cedo. Angela, níveis de sedativos e confusantes não prescritos estão perigosos. Mais 1 semana e será irreversível. Fechei os olhos. Provas. Agora advogada, disse a Camila. Ela assentiu, pronta. Edward Shaw chegou à tarde. Registraríamos a confissão dela. Consentimento de uma parte em Nova York, legal se você participa. Planejamos, gravador escondido, eu atuando como debilitada, Camila silenciosa até o momento certo. Começamos ensaios. Eu enrolava as palavras, esquecia nomes. Camila praticava ficar imóvel, depois suas falas. Ao anoitecer, estávamos prontas. 2 dias restantes. Josh enviava fotos no grupo da família direto do navio, sorrisos que escondiam podridão. Respondi de forma vaga, interpretando meu papel. Camila sussurrou. Estamos vencendo, tia Angela. Sim, respondi. E Brand não fazia ideia. Segurei a mão de Camila e a conduzi escada acima até seu quarto, o de paredes rosa claro e a janela com vista para os carvalhos do quintal. Os degraus rangiam sob nossos passos, um som que sempre achei reconfortante nesta casa que possuo há 10 anos. Ela hesitou na porta, olhando para trás pelo corredor, como se esperasse que alguém nos seguisse. Está tudo bem, meu amor, falei baixo. Estamos sozinhas agora. Ninguém pode nos ouvir. Ela sentiu e caminhou até a cama, ajoelhando-se ao lado dela.
Seus dedos pequenos trabalharam no rodapé próximo ao chão, balançando-o até que um trecho se soltasse, claramente algo que ela já havia feito muitas vezes. Do espaço estreito, ela puxou um saco plástico bem dobrado, daqueles de supermercado, lacrado com fita para manter a poeira fora. Meu pulso acelerou quando ela me entregou o pacote. Eu só pegava o que ela não perceberia logo, sussurrou. Pedacinhos ao longo dos meses, quando ela deixava a mesa aberta. Sentei na beira da cama e, com cuidado, abri o conteúdo sobre a colcha. Não eram muitas páginas, apenas 5 ou 6 folhas que, à primeira vista, pareciam inofensivas. A primeira era a confirmação de um pedido online de suplementos em grande quantidade, vitaminas do complexo B de alta potência, misturas de magnésio e extratos herbais vendidos como apoio cognitivo e relaxamento. As quantidades eram suficientes para um ano inteiro, enviadas em nome de Brand para o endereço deles em White Plains. Em seguida, havia 2 anotações manuscritas em papel simples, arrancado de um bloco. A letra organizada de Brand listava ajustes semanais, começar com dose baixa, monitorar resposta. Logo abaixo, sintomas-alvo, esquecimento ocasional, fadiga durante o dia, leve desorientação, imitar declínio natural por estresse. Nenhum nome. Apenas um sujeito e resultado desejado. Meu estômago se revirou. Eram exatamente as sensações que vinham se infiltrando na minha vida nos últimos meses: perder chaves com mais frequência, precisar de lembretes para prazos de clientes no meu trabalho freelance como consultora financeira, tudo facilmente explicado como esgotamento por carregar tudo sozinha desde que fiz 35 anos. Camila observava meu rosto. Ela escreve coisas assim quando acha que eu não estou prestando atenção. Às vezes no laptop, às vezes no papel. Eu esperava ela se afastar. Outra folha era a impressão de um tópico de fórum sobre bem-estar, discutindo como apoiar familiares que estão envelhecendo de forma natural, com trechos destacados sobre como certas combinações poderiam facilitar a transição para uma casa assistida sem resistência. Nas margens, anotações de Brand, intervalos críticos, evitar detecção, efeito total em 6 a 8 meses. O último item era um post-it colado a um recibo de mais daqueles mesmos pós, semana do cruzeiro, pacotes concentrados prontos. Sujeito sozinho com a criança. Janela perfeita. Fiquei encarando as palavras até tudo embaçar. Aquilo não era entusiasmo aleatório por saúde. Era calculado. Metódico. Projetado para fazer meu declínio parecer orgânico, estresse por ser solteira, por administrar o fundo familiar que nossos pais haviam criado anos antes, comigo como beneficiária principal, já que Justin tinha sua própria família. Mas por quê? O motivo pairava logo fora de alcance: herança, pressão, ressentimento. Eu havia permanecido independente enquanto eles lutavam com os custos da vida suburbana, ou talvez tivesse algo ligado ao silêncio de Camila. Coloquei os papéis de volta com cuidado, as mãos mais firmes do que eu me sentia. Como você conseguiu fazer isso sem ela desconfiar? Perguntei. Ela vive recebendo ligações. Emergências de trabalho ou visitas de amigos. Ela sai às pressas e esquece de trancar as gavetas. Eu treino ser rápida. A voz de Camila carregava uma mistura de orgulho e medo residual. Eu sabia que, se ela descobrisse, mexiria em tudo. Você é incrivelmente corajosa, disse, puxando-a para um abraço. Ela ficou tensa no início, mas depois relaxou contra mim. 7 anos carregando esse fardo sozinha. Essas páginas levantam questões sérias, mas não estão rotuladas diretamente. Não podemos tirar conclusões precipitadas ainda. Ela se afastou, procurando meus olhos. Mas os sintomas, é o que você tem sentido, não é? Os dias de cansaço. Assenti lentamente. Eles coincidiam demais para ignorar, mas precisávamos de mais antes de confrontar alguém. Um alívio passou por seus olhos, alguém finalmente acreditando nela sem exigir provas imediatas. Refiz o saco cuidadosamente e o deslizei de volta para seu esconderijo, pressionando o rodapé para deixá-lo firme. Vamos manter isso entre nós por enquanto, disse. Amanhã farei exames profissionais, discretamente. Sem riscos até sabermos exatamente o que está acontecendo. Camila concordou, embora os ombros permanecessem tensos.
Passamos o resto da tarde no quarto dela, conversando em voz baixa sobre coisas comuns, seus livros favoritos da escola, o coelhinho chamado Sr. Viskers, como ela aprendeu sozinha as letras pelos meus antigos jornais de finanças quando eu a visitava. Enquanto a luz da tarde desaparecia pelas cortinas, cozinhei uma massa simples lá embaixo, ambas evitando o balcão da cozinha, onde a caixa de vitaminas permanecia intocada. Comemos na mesa. Camila falava livremente agora, em pequenas frases, testando a voz como se fosse uma habilidade nova. Mais tarde, ao colocá-la na cama, ela perguntou: "A mamãe vai saber que eu falei?" "Ainda não, prometi. Vamos ser cuidadosas com isso." Ela adormeceu, agarrada ao Sr. Viskers, o cansaço finalmente a alcançando. Sentei na cadeira de balanço próxima. As imagens dos papéis queimavam em minha mente. As anotações eram incriminadoras no padrão, mas vagas quanto à intenção. Nenhum nome explícito, nenhuma ameaça direta. O suficiente para alarmar, mas não para agir imediatamente. Precisava de confirmação médica, primeiro exames de sangue para detectar substâncias anormais, depois, talvez, orientação legal sobre os próximos passos. Agir precipitadamente poderia se voltar contra nós se Brand interpretasse como mal-entendido ou reação exagerada. Lá embaixo, novamente, despejei água filtrada e encarei a caixa de vitaminas. Uma parte de mim queria jogá-la fora imediatamente, mas as provas eram importantes. Mudei-a para um armário alto, fora da vista. A casa parecia diferente agora, cada canto guardando segredos potenciais. Meu laptop de trabalho freelance permanecia fechado na mesa, eu havia ignorado e-mails o dia todo, consumida demais. Clientes poderiam esperar. Isso não podia. O sono veio inquieto naquela noite. Sonhos misturavam reuniões familiares com figuras sombrias misturando pós. Acordei 2 vezes para checar Camila pelo monitor que eu havia instalado anos atrás, quando a visitava. A manhã trouxe determinação. Não deixaria a dúvida me paralisar, mas também não agiria sem cautela. Primeiro, cautela. Reunir fatos. Proteger a criança que já havia arriscado tudo ao falar. Camila juntou-se a mim para o café da manhã, a voz mais firme. "E agora, tia Ângela?" "Começamos com uma visita ao médico hoje", disse baixinho. "Depois, seguimos a partir daí." Ela sorriu levemente, o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi em anos. A confiança entre nós crescia, frágil, mas real. Os papéis permaneceram escondidos. Perguntas multiplicavam-se. Mas, pela primeira vez, não estávamos sozinhas diante delas. Naquela tarde, com Camila tirando uma soneca no andar de cima, peguei meu telefone e disquei um número que não chamava há meses. Roger Blake. Voltávamos aos tempos de faculdade. Ele entrou na medicina, enquanto eu construía minha carreira freelance em planejamento financeiro. Ele atendeu na segunda chamada, com a voz calorosa de sempre. "Roger, aqui é Ângela, odeio incomodar em dia de semana, mas preciso de um favor." "Qualquer coisa." "O que aconteceu?" "Você soa diferente." Mantive tudo vago no início, explicando o cansaço recente, a névoa mental que estava atrapalhando relatórios de clientes, dores de cabeça depois de começar um novo suplemento. Disse que estava preocupada com uma possível reação alérgica ou interação. "Você poderia passar aqui e colher sangue para alguns exames?" "Prefiro não seguir os canais normais ainda." Ele fez uma pausa. "Isso não é exatamente território de visita domiciliar. No consultório seria mais rápido." Insisti com cuidado. "Histórico familiar. Você lembra dos problemas de memória do meu pai antes do diagnóstico?" "Provavelmente não é nada, mas com nossos pais viajando, estou sozinha aqui e só queria um pouco de tranquilidade rápida." Isso o convenceu. Preocupações com o início precoce e histórico familiar sempre pesavam. Ele já tinha visto casos demais na prática. "Está bem." Me deu 1 hora para finalizar as anotações da clínica. "Levo o material." O alívio me percorreu. "Obrigada." "De verdade." Ele chegou pontualmente, bolsa médica na mão, cumprimentando Camila com curiosidade quando ela desceu para pegar um lanche. Ela permaneceu quieta, por hábito, mas conseguiu acenar timidamente.
Roger não comentou, conhecia o rótulo de não verbal pelas menções familiares ao longo dos anos. Na cozinha, longe de ouvidos pequenos, ele montou tudo sobre o balcão. Me conte os sintomas de novo. Esquecimentos, principalmente prazos perdidos. Nunca fui assim. E um cansaço no meio do dia que começou depois dessas vitaminas novas. Ele coletou os tubos com eficiência, etiquetando cada um. Vamos rodar um painel completo, toxinas, vitaminas, níveis hormonais, alergênicos, tudo. Resultado em 2 ou 3 dias, com prioridade. Nenhuma pergunta sobre a pressa. Ele fechou o último tubo. Privacidade do paciente, mas se aparecer qualquer coisa fora do normal, conversamos sobre as opções. Me ligue se piorar. Depois que ele saiu, a casa voltou a se aquietar. Camila e eu jogamos jogos de tabuleiro na sala. O riso dela era raro, mas genuíno quando venceu. A normalidade parecia preciosa, e frágil. O fim da tarde chegou, o sol descendo atrás dos telhados vizinhos. Meu telefone acendeu com a chamada de vídeo programada. Brande, pontual como sempre. Atendi, apoiando o celular sobre a mesa. Camila apareceu primeiro na tela. Oi, querida, disse Brande, o rosto levemente bronzeado do tempo no deck. Se divertindo com a tia Ângela? Camila sentiu, conseguindo fazer um joinha. Boa menina, se cuidando direitinho. Brande então voltou a atenção para mim. E você, Ângela? Se acomodando bem? Já experimentou a mistura de vitaminas? Sorri de forma fraca. Comecei hoje de manhã. Misturei na água. E o gosto? Normal, mas a cabeça está um pouco mais pesada hoje. Os olhos dela se afiaram com interesse. Mais pesada como? Mais confusa? Mais sonolenta. Um pouco lenta. Talvez adaptação. Ela se inclinou mais para perto da tela. Algum esquecimento? Dificuldade de concentração no trabalho? As perguntas vieram constantes, sondando quanto tempo eu dormia, se as refeições tinham gosto diferente, se eu havia perdido algo recentemente. Tudo embrulhado em preocupação. A voz doce, quase melosa. Na nossa idade, o corpo muda. Melhor perceber cedo. Respondi com cuidado, sim para lapsos leves, não para nada grave. Provavelmente estresse. Prazos do trabalho freelance acumulando. Exatamente, ela concordou rápido demais. Descanse mais. A mistura ajuda na clareza a longo prazo. Seja consistente. Camila se mexeu ao meu lado, roçando a mão na minha por baixo da mesa, um aviso silencioso para não exagerar. A ligação se arrastou com novidades do navio, mas Brande voltou aos meus sintomas 2 vezes, sugerindo dosagens e combinações. Nenhuma satisfação explícita, apenas um cuidado persistente que sufocava. Por fim, despedidas. A tela escureceu. Soltei o ar com força, o coração acelerado. Aquelas perguntas não eram casuais. Mapeavam exatamente a progressão descrita nas anotações dela. Camila sussurrou. Ela queria detalhes demais. Concordei. Como se estivesse checando uma lista. Limpamos a mesa juntas, as mãos pequenas dela secando os pratos. O padrão ficava cada vez mais claro, Brande orquestrando tudo à distância, esperando relatórios que confirmassem o avanço. Mais tarde, no andar de cima, enquanto lia uma história para Camila, a dúvida tentou se infiltrar. E se fosse paranoia? E se fosse apenas preocupação normal de uma cunhada? Mas as páginas escondidas diziam o contrário. O sono voltou a fugir de mim. Pesquisei em silêncio no meu laptop sobre overdoses de certos compostos naturais capazes de imitar um declínio cognitivo, difíceis de detectar sem exames direcionados. O painel do Roger cobriria isso. Amanhã trouxe a rotina, os pacotes de tarefas escolares da Camila, meus e-mails ignorados. Caminhamos pelo quarteirão, folhas estalando sob os pés, falando de assuntos seguros, como os pássaros no comedouro do vizinho. À tarde, o tempo livre só aumentava a tensão da espera. Brande mandava fotos por mensagem, jantares em grupo, vistas do oceano. Eu respondia de forma neutra. Outra ligação veio à noite, mais curta,
mas com as mesmas sondagens. Variei as respostas, um dia melhor, outro pior, para evitar padrões. Camila percebeu. Você está deixando ela confusa. Ganhando tempo, respondi. Os dias se misturaram numa normalidade cuidadosamente encenada. Roger mandava atualizações, amostras em processamento. As ligações noturnas da Brand continuavam, a preocupação crescendo cada vez que eu mencionava a névoa mental persistente. As sugestões dela se tornavam mais específicas, doses dobradas para superar os sintomas, horários rígidos de descanso. A teia se fechava, mas a nossa determinação também. Seja qual fosse o resultado dos exames, estaríamos preparadas. Camila ficava mais confiante em particular, dividindo sonhos escolares que guardara por tanto tempo. Nosso vínculo se fortalecia em meio à incerteza. No meio da semana, a expectativa atingiu o auge. As provas estavam próximas. Brand seguia alheia, a voz alegre atravessando quilômetros. Mas nós já sabíamos, aquele cuidado mascarava controle. Preparação virou prioridade, ensaios mentais para todos os cenários possíveis. Camila perguntou uma vez. E se os exames derem normais? Então investigamos mais fundo, garanti. Sem pressa. A cautela guiava a cada passo. O plano ia se formando, peça por peça. Com Camila mais à vontade no nosso mundo particular, preenchemos os dias seguintes com rotinas tranquilas que a traziam à tona pouco a pouco. O café da manhã se estendia na mesa da cozinha, a luz do sol entrando pelas janelas iluminando o piso de carvalho que eu mesma havia restaurado anos antes. Ela beliscava as panquecas e, de repente, me surpreendia com perguntas simples, porque as folhas mudam de cor, como as nuvens se movem. Uma manhã, enquanto coloria na mesa de centro, ela pousou o giz de cera e ficou olhando para o papel. Eu quase falei uma vez no jardim de infância, disse baixinho. Um menino dividiu o lanche comigo e eu quis dizer obrigada, mas lembrei do rosto da mamãe quando falei sem querer no médico. A raiva. O aviso depois. Então eu só sorri. Sentei ao lado dela, mantendo a voz firme. Deve ter doído muito guardar isso. Ela assentiu. Muitas vezes. Em aniversários, quando todo mundo cantava e esperava eu soprar as velas. Eu queria dizer os desejos em voz alta. Ou à noite, ouvindo as brigas lá embaixo, o papai perguntando por que eu não falava. A mamãe dizendo que era médico, que não tinha o que consertar. Eu chorava no travesseiro para ninguém ouvir. As palavras saíam hesitantes no começo, depois mais firmes, como se uma represa tivesse se rompido. Ela contou sobre o isolamento no parquinho, as crianças achando que ela não ouvia ou entendia, os professores falando mais devagar perto dela. Eu sabia as respostas na aula, mas levantava a mão em silêncio. Me sentia invisível. Escutei sem interromper, oferecendo lenços quando as lágrimas vinham, dividindo o peso que ela carregava sozinha desde os 4 anos. As ameaças se repetiam na mente dela, visões noturnas de instituições frias, agulhas, separação definitiva. À tarde, assávamos biscoitos ou montávamos quebra-cabeças no tapete da sala, atividades leves para manter as mãos ocupadas enquanto a conversa fluía. Ela confessou o medo de não acreditarem nela. E se os adultos acharem que eu inventei tudo? Ou me mandarem embora mesmo assim? Aqui ninguém vai duvidar de você, garanti. Estamos juntas nisso. Para derrubar minhas próprias barreiras, comecei a me abrir durante as caminhadas noturnas pelo bairro, ruas arborizadas com crianças de bicicleta e vizinhos acenando das varandas. Contei sobre o isolamento do trabalho freelance, dias borrados no escritório e em casa, analisando números para clientes de outros estados. A pressão cresce em silêncio, disse a ela. Os prazos se acumulam. Não tem colegas para desabafar. Aprendi técnicas de respiração, corridas longas, me lembrando de que o pânico passa. Ela escutava com os olhos arregalados. Você também sente medo. Todo mundo sente. Mas enfrentá-lo de frente faz ele parecer menor. As noites no sofá, antes dedicadas a livros de histórias, deram lugar a conversas reais. Ela praticava frases em voz alta, cumprimentando amigos imaginários, pedindo sabores de sorvete, começando com sussurros e aumentando até falar em volume normal. Diante do espelho no quarto, ensaiava frases completas. Meu nome é Camila.
Eu gosto de desenhar. As hesitações diminuíam com a repetição. Eu a aplaudia baixinho, cada vez mais claro. A confiança dela florescia em pequenas vitórias, rindo mais alto de piadas, iniciando brincadeiras como esconde-esconde no quintal. Uma saída à loja de eletrônicos local mudou tudo. Peguei um gravador digital compacto, discreto, preto, com bateria de longa duração. Em casa, mostrei a ela. Isso captura vozes com clareza mesmo à distância, seus olhos brilharam de curiosidade. Para quando eles voltarem, um seguro, expliquei de forma simples. Registra a verdade se precisarmos. Colocamos escondido, ativamos discretamente. Sem estratégias avançadas ainda. Só a ideia de que temos ferramentas. Ela segurou o aparelho, testando os botões. A reprodução da voz a surpreendeu pela clareza. As refeições se tornaram rituais de aproximação. Eu cozinhava os pratos favoritos dela, macarrão, saladas frescas, enquanto ela se sentava à mesa, conversando sobre matérias escolares que dominava em silêncio, quebra-cabeças de matemática, fatos de história que absorvia das aulas que ouvia de relance. Na hora de dormir, pedia histórias extras, atrasando o sono para conversar mais. Medos surgiam, junto de preocupações sobre consequências e mudanças futuras. Eu a tranquilizava com abraços. Sua voz importa agora. Vamos protegê-la. A gratidão se mostrava nos sorrisos, a confiança crescia dia a dia. A solidão que eu conhecia na vida adulta ecoava no silêncio da infância dela. Compartilhar aliviava ambas. Ao fim da noite, o cansaço chegava doce. Ela dormia profundamente, e eu conferia uma última vez antes de me deitar. Esses dias curavam feridas antigas, forjando lentamente algo inquebrável entre nós. No domingo à tarde, o ronco familiar do SUV do Dash entrou na garagem exatamente no horário. Ouvi o motor desligar, portas abrindo, malas batendo no chão. Meu coração disparou, mas me movi rápido, afundei na velha poltrona junto à janela, soltei o rabo de cavalo para que o cabelo caísse bagunçado, desabotoei uma manga da camisa e deixei os ombros caírem apenas o suficiente para parecer exausta. Camila sentou-se de pernas cruzadas no tapete, com seus livros de colorir, exatamente como sempre fazia quando recebíamos visitas, lápis de cor espalhados ao redor. A porta da frente se abriu com um turbilhão de vozes e o cheiro tropical das malas. Nossos pais entraram primeiro, carregando sacolas de souvenirs e contando histórias das ilhas. Josh entrou logo atrás, arrastando as malas, parecendo relaxado com a camisa do cruzeiro. Brand entrou por último, radiante, pele bronzeada pelo sol, vestido branco de linho e bolsa de grife sobre um braço. Ela escaneou rapidamente a sala, os olhos pousando em mim. Ângela, estamos em casa, chamou, voz clara e calorosa. Você parece exausta, coitadinha. Está tudo bem? Levantei a cabeça devagar, piscando, como se focar exigisse esforço. Oi, bem-vindos de volta. A viagem foi boa? Ela atravessou a sala, deixando a bolsa sobre a mesa de centro e sentando-se no sofá à minha frente. Josh ficou na porta, colocando as malas no chão. Nossos pais seguiram para a cozinha pegar água, conversando sobre o jantar. Camila continuou colorindo, cabeça baixa, silenciosa como sempre. Brand inclinou-se para a frente, a preocupação marcando o rosto perfeitamente maquiado. Sério, você não parece você mesma. Olhos pálidos, cansados. Tem dormido pouco? Murmurei, massageando a têmpora. A cabeça anda confusa, difícil acompanhar os dias. Ela sentiu com simpatia. Exatamente o que eu estava preocupada. A mistura de vitaminas, você terminou os pacotes? A maioria, respondi de forma vaga. Às vezes ajuda, outras vezes, não sei. Justin olhou de relance. Precisa de alguma coisa, irmã? Brand acenou para ele gentilmente, afastando a preocupação. Ela está bem, querida. Só precisa descansar, disse ela. Em seguida, voltou-se para mim, a voz ainda mais suave. Escuta, enquanto estávamos fora, eu fiz algumas pesquisas. Na sua idade, com o estresse que você carrega tocando tudo sozinha, essas coisas podem aparecer rápido. Falhas de memória, baixa energia, é mais comum do que as pessoas admitem. Deixei o olhar vagar pela sala. Talvez.
Ela se aproximou um pouco mais, o tom mudando para um calor prático, quase reconfortante. Existe uma residência maravilhosa não muito longe daqui. Privada, sofisticada, parece um resort, mas com equipe médica no local. Eles cuidam das necessidades diárias, refeições, atividades. E o mais importante, administram finanças, documentos legais, todos aqueles fundos, contas e truques complicados que você vive lidando. Você não precisaria mais se preocupar com nada. Nossos pais voltaram da cozinha com copos d'água, acomodando-se nas cadeiras. Justin ficou por perto, ouvindo. Inclinei a cabeça. Moradores, uma comunidade de cuidados, Brand explicou com naturalidade. Muito bem avaliada. No começo, os residentes vivem de forma independente, depois o suporte aumenta conforme a necessidade. Sem contas acumuladas, sem prazos esquecidos, tudo organizado. Ela sorriu, confiante. E com o truste da família estruturado do jeito que está, fazer essa transição agora tornaria a herança muito mais simples no futuro. Para todo mundo. Justin se mexeu, desconfortável. Brand. Ela sorriu para ele. Só estou cuidando dela. A Angela tem carregado tudo sozinha. Imagina o alívio. Nada mais de planilhas à meia-noite. Nada de dor de cabeça com impostos. Profissionais assumem, e você passa a aproveitar a vida. Baixei os olhos para o tapete. Parece fácil. E ela insistiu, o entusiasmo crescendo. Podemos visitar amanhã. Assinar alguns formulários. Transferir os bens para uma gestão protegida. O truste permite isso por motivos de saúde. Você manteria dignidade, privacidade, mas sem nenhum peso. E, sinceramente, com o quanto você tem parecido confusa ultimamente, perdendo chamadas, esquecendo detalhes, é a escolha responsável para o seu futuro, para a estabilidade da família. As palavras saíam rápidas, pintando imagens de caminhadas em jardins, passeios programados, paz financeira. Justin abriu a boca uma vez, depois fechou. Nossos pais assentiam, achando aquilo um gesto de cuidado. O lápis de cor de Camila parou no ar. Brand continuou. Já falei com um consultor. Uma assinatura inicia todo o processo. Depois tudo é transferido sem problemas. Nada de inventário confuso. Nenhuma decisão difícil quando você não estiver no seu melhor. Murmurei um acordo, os olhos semicerrados. Se você acha. Ela abriu um sorriso largo, pegando o celular. Perfeito. Vou ligar agora mesmo. Camila se levantou em silêncio. Sem pressa, sem drama. Caminhou até a estante ao lado da lareira, alcançou atrás de uma fileira de álbuns antigos e puxou o pequeno gravador preto. Apertou o botão de play e o ergueu. Um clique suave. Então a voz de Brand encheu a sala, clara, desde o momento em que ela entrou. Você parece exausta, coitadinha. Cada palavra. Cada sugestão sobre residência, finanças, minha confusão, tudo perfeitamente capturado. O ambiente congelou. Camila olhou diretamente para a mãe. Tudo o que você disse desde que entrou aqui está gravado. Eu consigo falar. Sempre consegui. Você só me assustou para eu ficar em silêncio. O rosto de Brand perdeu a cor, a boca se abrindo sem som. Ela se recompôs rápido, a voz tremendo sob uma doçura forçada. Camila, querida, abaixa isso. A tia Angela mandou você dizer isso, não foi? Você está confusa. É a sua condição agindo. Camila balançou a cabeça. Não. Eu escolhi falar para proteger a tia Angela do seu plano. Levantei-me devagar, sem fingimento algum agora. Minha voz saiu fria, firme. Acabou, Brand. Ela se virou para mim, os olhos arregalados. Isso é ridículo. Ela está imaginando coisas. Você a manipulou. Abri a gaveta da mesinha lateral e puxei os papéis dobrados, anotações, recibos, erguendo-os no ar. Sua letra. Suas ordens. Sua linha do tempo para me fazer entrar em declínio. Temos exames de sangue confirmando as substâncias e esta gravação. Cada palavra sobre tomar controle dos meus bens.
Justin deu um passo à frente, o rosto pálido. Brand, do que ela está falando? A compostura de Brand se quebrou. Lágrimas surgiram instantaneamente. Justin, querido, ela está virando nossa filha contra nós. Camila está doente. Ela precisa de ajuda. A Ângela está manipulando ela. Ela se estendeu em direção a Camila, a voz suplicante. Vem aqui, querida. Conta a verdade para o papai. A tia Ângela te assustou para jogar esse jogo, não foi? Camila recuou. Não, mãe. Eu encontrei seus papéis. Ouvi suas ligações. Você queria que a tia Ângela saísse para ter tudo para você. Brand soluçou, virando-se para nossos pais. Vejam. Ela está delirando. Precisamos de médicos. Chega! Disse eu, já com o telefone em mãos. Disquei 911. Qual é a emergência? Brand se lançou em direção ao gravador. Justin agarrou seu braço. Pare. Sim, atendente. Preciso que a polícia vá até 1427 Orchid Lane, Scarsdale. Tentativa de dano grave e abuso infantil. Temos evidências e uma confissão completa gravada. Brand desabou no sofá, chorando histericamente. Justin, faça alguma coisa. Ela está destruindo nossa família. Ele a soltou, olhando horrorizado. Nossos pais ficaram paralisados, mãos sobre a boca. As sirenes chegaram em minutos. A resposta do Departamento de Polícia de Scarsdale foi rápida em nosso bairro. Os oficiais entraram de forma calma e profissional. Entreguei o gravador e os papéis. Camila ficou ao meu lado, mão pequena na minha, respondendo às perguntas iniciais com voz firme e clara. Brand continuou protestando, alegando coerção, doença, mentiras, mas a gravação tocava nítida. Suas próprias palavras a condenavam. Eles a algemaram com cuidado enquanto ela gritava. Justin seguiu os oficiais para prestar depoimento, rosto cinza. A casa voltou a ficar silenciosa, mas desta vez parecia liberdade. Oficiais chegaram em minutos. 2 viaturas estacionaram discretamente na rua para evitar um espetáculo no bairro. A detetive responsável, uma mulher calma na faixa dos 40 anos, se apresentou como detetive Ramírez e pediu que todos permanecessem sentados. Entreguei primeiro o gravador. Ela ouviu trechos importantes com fones de ouvido, rosto inalterado, e então o embalou como evidência junto com as notas manuscritas e recibos que eu havia mantido guardados em uma pasta. Brand sentou-se rígida no sofá, maquiagem borrada pelas lágrimas, repetindo que tudo era um mal-entendido e que Camila precisava de ajuda psiquiátrica. Os oficiais a separaram delicadamente, lendo seus direitos antes de levá-la para um veículo em direção à delegacia para interrogatório formal. Justin foi voluntariamente em outro carro, pálido e silencioso, evitando meu olhar. Nossos pais permaneceram conosco, inicialmente chocados, oferecendo apoio silencioso, preparando o chá que ninguém bebeu. Camila se agarrou ao meu lado, respondendo às perguntas básicas de um oficial especialista em crianças com frases claras e firmes, sem deixar dúvidas sobre sua capacidade. As semanas seguintes se misturaram em uma rotina tensa de depoimentos e entrevistas. Detetives visitaram a casa várias vezes, fotografando a caixa de vitaminas ainda fechada no armário e catalogando meu diário de sintomas, que eu havia começado secretamente após os primeiros avisos. Roger forneceu os resultados do sangue rapidamente, níveis elevados de sedativos e antihistamínicos de venda livre combinados de maneiras que causavam confusão cumulativa muito além das doses recomendadas. Seu relatório indicava que a exposição a longo prazo poderia imitar um declínio irreversível. Subpoenas foram emitidas para os dispositivos de Brand. A perícia digital revelou e-mails deletados e histórico de buscas sobre suplementos de comprometimento cognitivo indetectáveis, além de posts em fóruns sobre como acelerar curatelas para familiares resistentes. O mais condenador foi uma pasta escondida com um antigo teste de paternidade em PDF, enviado de um laboratório discreto 2 anos antes. Probabilidade de Justin ser pai biológico, 0%. Notas anexas especulavam sobre riscos e benefícios de revelar a informação para controlar os bens. O depoimento de Justin se quebrou. Ele admitiu ter percebido compras estranhas, pedidos em grande quantidade cobrados em contas conjuntas e as sessões de pesquisa noturnas de Brand.
Os confrontos terminaram com ameaças de divórcio, perda do estilo de vida e batalhas pela guarda principal, que ele provavelmente perderia, considerando suas viagens de trabalho. O medo da ruína financeira e da ruptura familiar o manteve em silêncio, racionalizando que provavelmente eram só vitaminas. Ele alegou desconhecimento da intenção completa, mas reconheceu ter ignorado sinais de alerta. Uma audiência preliminar marcou o confronto na sala de conferências do tribunal. Josh me encarou através da mesa, com o advogado presente. Angela, suspeitei que algo estava errado, mas me convenci de que era paranoia. O dinheiro, nossas dívidas, a casa, estávamos afundando. Ela disse que você nunca perceberia, que era misericórdia. A voz dele quebrou. Eu falhei com vocês duas. Camila, pensei que ficar em silêncio protegia a rotina dela. Por favor, me perdoe. Deixe-me vê-la fazer as pazes. Encontrei seu olhar. Anos de laços fraternais em conflito com a traição. Você escolheu conforto em vez de nós. Isso não é proteção. É abandono. Não derramei lágrimas. Frieza clara. Nosso contato termina aqui. O juiz revisou as provas rapidamente. As acusações de Brand incluíam tentativa de causar danos corporais graves por engano e abuso psicológico infantil por meio de ameaças prolongadas. A proposta de acordo foi rejeitada, o julgamento avançou, mas as evidências eram esmagadoras. A sentença veio após meses, 8 anos de prisão, terapia obrigatória, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada devido à premeditação. Josh evitou a prisão por cooperação, mas recebeu 5 anos de liberdade condicional, multas e aconselhamento. Crucialmente, perdeu permanentemente os direitos parentais. O testemunho de Camila e a documentação do abuso selaram o caso. A petição de guarda avançou rapidamente no Tribunal de Família. Minha casa estável, minha renda e a clara preferência de Camila pesaram muito. O juiz concedeu a guarda legal total a mim, com visitas supervisionadas de Josh e suspensas indefinidamente a nosso pedido. O trâmite foi finalizado em um dia claro de outono. Camila e eu saímos do tribunal de mãos dadas, com seu primeiro sorriso público e restrito. Os ajustes vieram gradualmente. Sessões de terapia com a doutora Caroline Reis ajudaram Camila a processar o trauma e reconstruir limites. A matrícula escolar foi transferida para um programa de apoio no distrito. Professores se maravilharam com sua rápida adaptação assim que as barreiras da fala desapareceram. À noite, ela às vezes acordava de pesadelos, ecos das antigas ameaças. Eu me sentava ao lado da cama, lembrando-a de que sua voz agora carregava poder, não perigo. Nossos pais visitavam com cautela, com a culpa marcando as interações. Condenaram as ações de Brand, lamentaram a cumplicidade de Josh, mas respeitaram o distanciamento dele. Nenhuma carta, ligação ou tentativa de contato de qualquer um deles nos alcançou. Eu havia mudado números e reforçado limites legalmente. Camila floresceu em pequenas conquistas, participando do clube de artes, fazendo amigos que a conheciam como falante brilhante. Boletins escolares refletiam comentários sobre sua percepção além da idade. Numa noite, revisando documentos do truste com meu advogado, Edward Shaw, as atualizações refletiam a realidade. Camila foi adicionada como beneficiária contingente, protegida contra futuras reivindicações. A liberdade se instalou como uma neve silenciosa, sem mais ecos de segredos. Um ano depois, a casa em Scarsdale permanecia nosso porto seguro, seus cômodos familiares cheios de nova luz. Camila, agora com 8 anos, se movia por eles com a facilidade que eu antes só podia sonhar. Sua voz ecoava pelos corredores, cantando junto à música na cozinha, debatendo tramas de desenhos animados durante o jantar, chamando perguntas do quarto sobre o dever de casa. A escola se tornou seu domínio. A nova escola primária do distrito a recebeu no meio do ano, e os professores rapidamente notaram sua mente afiada. Assim que o rótulo de não verbal desapareceu, ela fazia amigos com facilidade, sendo convidada para encontros, festas de aniversário e brincadeiras que coloriam nosso calendário. Histórias do recreio surgiam durante o caminho de volta para casa, quem ganhou a pega-pega, piadas engraçadas trocadas, trabalhos em grupo em que suas ideias lideravam. A terapia continuava semanalmente com a doutora Caroline Reis, as sessões evoluindo do processamento do medo para a construção da resiliência.
Relatórios de progresso destacavam crescimento emocional, menos pesadelos, limites mais firmes e empatia que até surpreendia a especialista. Camila começou a registrar seus sentimentos em diário, e seus desenhos evoluíram de rabiscos escuros para cenas coloridas de parques e amigos. As manhãs estabeleceram um ritmo tranquilo. Eu preparava o café enquanto ela arrumava a mochila, conversando sobre o dia que viria. Os finais de semana traziam experiências na cozinha ou piqueniques no quintal sob os velhos carvalhos. Risadas ecoando onde antes reinava o silêncio. Uma manhã de primavera permanece mais vívida. O sol entrava pelas janelas do salão de assembleias da escola. Pais se reuniam em filas para apresentações do terceiro ano. O tema, Minha Voz Importa. Camila havia escolhido sozinha, praticando em casa por semanas. Ela caminhou até a frente quando chamada, pequena, postura reta, notas nas mãos. Sem hesitação. Minha voz ficou em silêncio por muito tempo, começou clara e firme. Não porque eu não podia falar, mas porque tinha medo. O medo pode nos fazer esconder partes de nós mesmos. Mas encontrar coragem para falar a verdade muda tudo. A sala inteira ouviu, envolvida. Ela compartilhou simplesmente como se sentia invisível, carregando segredos, até escolher confiar. Falar salvou alguém que eu amo e também me salvou. Sua voz é poderosa. Use-a com gentileza, coragem e honestidade. Aplaudiram de pé. Os colegas vibraram mais alto. Professores enxugavam os olhos. Eu me sentei entre os pais, a visão turva de orgulho e alívio. Essa criança, outrora presa no silêncio, agora comandava uma sala com graça além de sua idade. Depois, no playground, ela correu até mim, radiante. Amigos a cercavam, parabenizando, tirando fotos, trocando abraços. Seu sorriso brilhava sobre a grama verde e o céu azul, pura alegria, sem sombras. As rotinas noturnas em casa eram confortantes, leitura juntos, discussão de livros, heróis que superaram desafios. Ela expressava seus sonhos abertamente, ajudando outras crianças a encontrar palavras, talvez tornando-se o tipo de ouvinte que a doutora Reis demonstrava. Nosso vínculo se aprofundava diariamente. Olhares compartilhados transmitiam compreensão, sem necessidade de explicações. Eu me maravilhava com sua percepção. Resiliência forjada no fogo. Nenhum contato de Brand nos alcançou. Barreiras legais mantiveram firmeza, todas as tentativas bloqueadas. Nossos pais visitavam ocasionalmente, os relacionamentos se reconstruíam lentamente em termos neutros, evitando feridas antigas. Ajustes no fundo fiduciário garantiam a educação futura de Camila, coberta de forma independente. Meu trabalho freelance prosperou novamente, foco renovado. Olhando para trás, a traição deixou cicatrizes, mas não nos definiu. O que emergiu foi mais forte: família escolhida, verdades, custos e recompensas. O dia da apresentação de Camila cristalizou isso. Vendo-a ocupar seu espaço, com a voz livre, soube que a cura estava completa. O silêncio forçado quebrado para sempre. A fala autêntica trouxe liberdade, não apenas para ela, mas para nós duas. A qualquer pessoa que assista a esta história, se algo parecer errado em sua família, mudanças inexplicáveis, preocupação excessiva, silenciosa ou estranhamente doce, confie em seu instinto. Faça perguntas. Ouça atentamente as crianças. Elas observam mais do que imaginamos. Fale cedo, mesmo quando é assustador. O silêncio protege predadores. A verdade protege os vulneráveis. Camila me ensinou isso. Sua coragem aos 7 anos transformou 2 vidas. Sua voz importa também. Use-a antes que as sombras o façam calar.